Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a implementação de alguns novos campos da reforma tributária aqui no sistema, tá? E o assunto dessa vez é sobre tributação regular. Antes de eu mostrar como que faz a configuração desses campos no sistema, vou explicar um pouquinho o que é tributação regular para você entender em quais casos você deve utilizar esses novos campos, tá? Então, se a gente for vir aqui na tabela de classificação tributária da reforma, tá? Você vai perceber que vai ter algumas situações fiscais que elas vão possuir esse indicador aqui de tributação regular, tá? E o que é essa tributação regular? É, Essa tributação regular ela vai estar ativada geralmente para algumas situações fiscais que têm algum benefício fiscal envolvido, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse benefício fiscal, né, que ele é de suspensão, tá? E a tributação regular o que? É o que? Ela é uma configuração fiscal que você envia, como se você não tivesse esse benefício fiscal. Tá? Por que o fisco faz isso? Ele faz isso porque se ele identificar que você utilizou essa situação fiscal de suspensão, por exemplo, de maneira indevida, vai passar a valer o que você mandou na tributação regular. Tá? Então, só para exemplificar aqui no simulador da reforma, tá? Então aqui eu fiz a configuração da nota normal. Vou selecionar aqui uma situação fiscal que tem a tributação regular, tá? Como essa 550.001 aqui. E aí você vai perceber que o simulador ele já vai colocar alíquotas zeradas, né? Porque a gente está falando aqui de suspensão. E ele vai liberar uma outra seção aqui com as mesmas configurações, só que daí para tributação regular. Que nesse caso, por exemplo, aqui, vou colocar aqui como tributação integral, né? E aí você manda novas alíquotas e novos valores, né? Como se você não tivesse aquele benefício fiscal que você selecionou de primeira mão, beleza? Bom, então como que a gente faz a configuração dessa situação dentro aqui do sistema Hardness, tá? A primeira coisa que você vai precisar fazer é fazer a configuração da sua CFOP para ele fazer o preenchimento dessas alíquotas na sua nota fiscal. Para isso, né, você vai vir então aqui na seção de fiscal, fiscal NFE, você vai vir aqui na parte de alíquotas, tá? Vai selecionar a sua CFOP que você gostaria de configurar, vai vir aqui na aba reforma, tá? Aí você vai perceber que a gente adicionou uma outra seção que ela é praticamente igual à que já tinha, tá? Mas ela é dedicada para a tributação regular, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui da tributação integral, você pode deixar a sua situação fiscal de tributação regular vazia, tá? Porque a tributação regular, desculpa, a tributação integral, ela não possui tributação regular que você precisa configurar, tá? Mas caso você selecione, por exemplo, o caso de suspensão que eu mostrei ali para vocês antes, aí você precisa configurar a tributação regular, tá? Que daí você vai fazer a configuração da mesma forma que já funciona mais ou menos nessa tela aqui, tá? Então, coloquei suspensão e aqui na parte de baixo, ó, vou colocar tributação regular e ele já vai fazer o preenchimento das alíquotas aqui para mim, para essa tributação regular, tá? Então aqui vou clicar em enviar e essa CFOP aqui já vai estar configurada, né? E o sistema já vai começar a preencher automaticamente essas alíquotas, tá? Então agora a gente vai vir aqui na parte de vendas, nota fiscal. Então você pode criar uma nota fiscal ou abrir uma já existente, tá? E a gente vai fazer aqui a inclusão de um produto. Então vou selecionar a CFOP aqui que tem a tributação regular configurada, né? E vou fazer um envio. Então, incluído o nosso produto, tá? Então a gente pode clicar nele aqui e abrir a aba da reforma. Então você vai perceber aqui, ó, que ele já veio, né, a nossa situação fiscal normal e já veio aqui a situação fiscal de tributação regular também configurada, né, que a gente colocou como tributação integral. E aqui você consegue ver as alíquotas e redução também da sua tributação regular, tá? Então aqui você consegue ver as alíquotas, né, e a configuração. E aqui no grid também foi colocado novos campos da tributação regular, tá? Então, ó, então aqui você consegue ver a tributação normal e a regular, tá? E aqui você vai ver, né, que agora foi colocado esses campos que finaliza com reg, né, de regular. Então aqui, ó, essa aqui é a alíquota regular do CBS, tá?
Aqui depois você consegue ver, ó, o valor regular do CBS também, tá? Então todos esses campos aqui, né, de tributação regular foram adicionados no grid também, tá? E aí você pode finalizar a sua nota e fazer a transmissão dela, que ela já vai vir com esses campos novos da tributação regular, tá? Só de curiosidade, né? Vou mostrar aqui mais ou menos como que é o XML da tributação regular. Então, por exemplo, ó, ele vai mandar todos os campos aqui de configuração normal, né? Então aqui a gente está falando da 550 550.001, né? Que é o caso de suspensão que eu mostrei ali. Ó, ele manda as alíquotas zeradas, né? E aí depois ele manda numa outra seção a sua tributação regular, que é como se você não tivesse o benefício fiscal que eu comentei antes, tá certo? Então é isso sobre esses novos campos. Qualquer dúvida a gente fica à disposição. Obrigado.